Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Mário Fernandes Ramires. Estamos aqui mais uma vez na nossa videoaula destinada ao curso de Pedagogia da Faculdade Flamingo. Essa é a nossa terceira aula da disciplina Metodologia do Ensino de História e de Geografia. Então, as duas primeiras aulas, seguindo o nosso cronograma de aulas, nós falamos sobre o ensino de geografia. E agora então nós vamos falar nessas duas outras aulas, né? Essa aqui que estou gravando agora e a próxima, sobre o ensino de história. Então, nós temos visto que para entender, né, o ensino de história, assim como para entender o ensino de geografia, nós temos estudado alguns conteúdos e conceitos básicos. Então nós vimos que geralmente os alunos eles relacionam, né, na sala de aula, disciplina história, aquela coisa do estudo do passado, de uma coisa mais sem links com o presente, porque a história ela com certeza estuda o tempo passado, mas é necessário que se façam links, né, relações com o tempo presente também. Então nós temos visto que, de uma forma geral, a disciplina história ela aborda conceitos, questões como tempo, né, o tempo histórico, que é diferente do tempo na geografia, que muitas vezes é relacionado ao tempo climático. Nós vimos que a história é uma disciplina que estuda a existência humana, né, as ações do ser humano durante o passar do tempo, com o passar do tempo. Então nós vimos que antes da existência do ser humano, não interessa a história, não é a área de estudo da história. Aí já existe a geografia, a paleontologia, a arqueologia. Tem outras ciências que trabalham com esse período, né, que não havia os seres humanos. Então estuda os dinossauros, estuda as eras Pazozoica, Mesozoica. A história estuda a existência humana. Então o tempo no estudo da história é um conceito muito importante. As ações do homem no tempo, o tempo cronológico, né? O homem, o ser humano, marcando o tempo para tentar ter um controle, né? Então aí nós temos a questão da calendário, bússolas, relógio de sol, relógio de ampulhetas, relógios de água. Desde lá dos sumérios mais antigos se marcava o tempo pelas estrelas, se marcava o tempo com nó, em cordas. Então a relação do ser humano com o tempo ela é muito importante, assim como o tempo é para o estudo da disciplina história. Vimos que a história ela é uma disciplina viva e imutável. Por quê? Porque os fatos que aconteceram não mudam, mas a interpretação que o ser humano faz sobre esses fatos, ela muda. Ou seja, o que aconteceu, não tem como você voltar atrás e olha, vamos desfazer, ou fazer de outra forma. Mas a leitura que é feita desses fatos, ou seja, ou melhor, as leituras, elas têm muito mais a ver com a sociedade do presente. Então a história ela é uma disciplina filha do seu tempo. A sociedade presente que sempre relê o passado, né? Então essa relação do tempo presente com o passado é muito importante sempre, né? Nas aulas, nas pesquisas, tentar compreender essa relação. Vimos também que para a história o conceito de cultura é muito importante, né? Nos estudos históricos, nas aulas de história, na disciplina história. E vimos também que a disciplina história ela aborda a área das ciências humanas, né? Então ela tem muito a ver com o estudo da sociedade, das transformações da sociedade, de rupturas e permanências, ou seja, existem coisas características da sociedade, da cultura, da economia, da política que demoram muito para mudar. Tem coisas que mudam mais rápido, de forma mais brusca.
Então existem rupturas e permanências entre sociedades, né? As coisas não mudam de uma hora para outra, elas vão mudando de acordo com acontecimentos que podem ser relacionados às mais diversas áreas da sociedade. Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o PCN de História, tá bom? Um abraço e até mais.